gera receita. O Botafogo não tem a torcida nacional. O Botafogo tem um tamanho específico. É um clube grande, tradicional, mas ele tem um potencial X. Os investimentos feitos para você ter um time tão forte como no ano passado são absolutamente desproporcionais em relação à receita. Então, por que você investe? Qual o sentido desse investimento? Na minha visão, fazer parte de uma holding num ambiente desregulamentado, sem o fair play financeiro, onde você pode contratar a rodo e pode jogar os jogadores para lá e para cá. Veja a quantidade de negociações. Ele fez pouquíssimas negociações vendendo jogador e lucrando. Basicamente Jefinho vai para lá, fulano vem para cá, Segovinho vai para o Molenbeek, volta. É isso. Negociações entre o Lyon, Molenbeek, Botafogo, quase todas assim. Agora com os russos, do Luiz Henrique, né? Agora conversando com o grego lá, que é dono do Nottingham Forest, que é dono do Olympiacos. É o cara que tá... Pode comprar a base do São Paulo. É o cara que pode... que já falaram que queria comprar também a SAF do Vasco, tudo, que é um personagem controverso, podemos dizer assim, né? Bem controverso. Outro dia invadiu o campo para dar uma bronca lá no técnico do Forest, lá, o Nuno Espírito Santo, insatisfeito com o trabalho do... O cara fez um trabalho espetacular. O time quase foi para a Liga dos Campeões. O time já foi campeão europeu, mas é um time pequeno dentro do futebol inglês já há algum tempo, já há décadas, né? Então, o que acontece? Essa é uma SAF que ela funciona dentro dessa engrenagem que é interessante nesse momento para esse investidor, que trabalha com vários investidores. Né? É diferente do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um cara que é rico e bota dinheiro. O John Textor trabalha com investidores. Agora não, há algum tempo quer fazer a IPO, quer entrar na Bolsa de Nova York, ele não conseguiu. Tentou comprar um clube na Inglaterra, não conseguiu. Ele não é dono do Crystal Palace, tem 43%, ele não é majoritário. E os outros 3 que detêm os mais de 50% que controlam o futebol. Quando foi campeão agora da Copa da Inglaterra, ele não montou aquele time, ele não participa daquilo. Ele estava lá, claro, ele é um dos donos. Ele é o maior acionista, que tem a maior fatia, 43%. Mas os outros juntos têm mais do que ele. E os outros juntos definem tudo. Então ele não tem. Eles ficam. Ele já tentou comprar parte dos caras, os caras tentaram comprar parte dele, ofereceram pouco, ele não aceitou. Ele tentou comprar o Everton, mas aí o dono da Roma, que é outro americano, foi lá e comprou o Everton, ele não conseguiu. E para ele era estratégico ter um time na Premier League que ele controlasse para conseguir entrar na Bolsa de Nova York. Não conseguiu. Então tem uma série de penduricalhos e problemas que ele tem que resolver. Várias bombinhas armadas, e a maior bomba é o Lyon, que continua com rebaixamento encomendado pela questão das dívidas, desesperadamente tendo que vender jogador para atingir uma meta X financeira e escapar do rebaixamento. Então, uma situação muito complicada, muito complexa que a holding está vivendo, e o Botafogo está no meio. A gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo. Pode ser que ele pegue 2, 3 jogadores e ponha no Botafogo para valorizar, pode ser que ele venda todo mundo poder fazer dinheiro. É uma incógnita. Então, esse torcedor que só olha para o ano passado, ele ignora que a vida vai continuar. E o Botafogo vai seguir. E ele não sabe qual é o futuro. Pode ser interessante e pode ser tétrico, como já aconteceu com vários clubes importantes. Eu tenho citado sempre o caso da Sampdoria. O Casão jogou lá na Itália, conhece bem. A Sampdoria foi campeã. Era um time, duelava com os times do norte do país, os mais fortes. Final de Champions. Final de Liga dos Campeões. Acabou de cair para a 3ª divisão. O último jogo em Genoa, o estádio lotado, eles ganharam, aí perderam a última rodada e foram rebaixados. Com torcida apoiando do lado da 3ª divisão. Todos os clubes na Itália, na Europa, têm dono. Então é uma SAF também. Sim. Mas e aí? O Genoa, o rival, foi rebaixado. Quem era o dono? 777. Hertha Berlim na Alemanha foi rebaixado. Quem era o dono? 777. E o Vasco? Está nessa situação. Quem era o dono? 777. Isso. Então, assim, achar que um cara vai chegar e vai resolver tudo é desconhecer, inclusive, o futebol lá da Europa, que tem inúmeros casos de clubes com dono e fracassados. Que é coisa mais simbólica que o Textor. O Botafogo foi campeão, ele pegou o cheque da Libertadores e fez o quê? Pagou as dívidas do Lyon. Isso. Porque é um caixa só para ele, é uma coisa só, é uma empresa só. Se o Flamengo é campeão, se o Palmeiras é campeão, eles pegam o dinheiro e fazem o quê? Investem pro próximo ano. Se o Palmeiras revela 3 garotos da base, como revelou, o que tá fazendo? Contratou milhões e milhões agora. O Botafogo não, o Botafogo pegou o Jair por 15 do Santos e tá passando por Nottingham Forest junto com mais 2 por um pacote, e o Jair ficou 6 meses no Botafogo. O Ricardo Rodrigues manda uma mensagem aqui com o contraponto, falando para você. O Danilo esquece que o Cruzeiro esteve em vias de encerrar as operações e agora disputa a liderança do Brasileiro e tem um técnico semifinalista de Champions League. Como isso não foi uma melhora? Calma. Não, assim, uma coisa é melhora, outra coisa é a gente falar que é sucesso. Melhorou, mas não podemos esquecer que há 2 semanas o Cruzeiro foi eliminado da Sul-Americana num grupo que tinha Palestino, Muxuque Runa e União Espanhola. Sim. Calma. Tá brigando pela liderança, tá tentando. Só que qual foi o preço disso? Até onde o Pedrinho vai topar colocar esse dinheiro? Lembrando, o Ronaldo era o dono, e o Ronaldo chegou e era muito mais consciente no sentido de dívidas e mercado do que é o Pedrinho. O Ronaldo olhou e falou, não, esse clube aqui tá quebrando.
eu preciso gastar tanto, foi xingado, aí vendeu o negócio pro Pedrinho, o Pedrinho chegou, apaixonado do jeito que é, colocou o Alexandre Matos, lotou o Mineirão para apresentar o Dudu praticamente nem jogou pelo Cruzeiro, lotou o Mineirão para contratar o Gabigol é reserva, e está conseguindo um trabalho agora que parece ser uma melhora. Temos que ter calma, porque, de novo, há 2 semanas a gente estava discutindo aqui a vergonha, o vexame que foi o Cruzeiro ser eliminado numa Copa Sul-Americana num grupo ridículo. Sim. Então, calma. Como é o nome dele? É Danilo. Não, Danilo é você. Danilo é ele. Danilo é você, é o Ricardo. Ricardo, calma, Ricardo. E tem outra coisa, assim, o Cruzeiro é um modelo, assim, é um SAF mecenato. O cara é apaixonado pelo clube, tem muito dinheiro, então ele vai botando dinheiro lá. E quando o Pedrinho não estiver mais entre nós, né? Todos nós vamos embora algum dia, né? Pode ser a qualquer momento. Como é que vai ser? A família vai sustentar? Vai bancar? Porque é quase um hobby. É quase um hobby. O clube vira um hobby de alguém. É uma paixão, mas é um hobby. Eu amo esse clube, eu tenho muita grana, eu vou colocar dinheiro lá. E acabou. Ponto final. Você tem uma dependência. O Cruzeiro, sem o dinheiro do seu proprietário, do dono do time, ele não tem condições de manter seus jogadores. Qual é a realidade de receita do Cruzeiro sem o Pedrinho? Ele não vai... Esse é o ponto. Então você passa a ser uma ferramenta nas mãos de alguém que, seja porque você faz negócios no futebol, seja porque você é apaixonado por aquele time, por alguma razão, né? Ou você, no caso do Bahia, pertence a um grupo que faz investimentos que podem mudar. Numa sala de executivos engravatados, tomando um cafezinho com ar-condicionado, alguém pode chegar e falar, gente, a gente tem que mudar aqui vamos investir mais, aqui vamos fazer e tal. E muda. No caso do Botafogo, uma pessoa decide. No caso do Cruzeiro, também uma pessoa decide. Lembrando que o Cruzeiro vai pagar o salário do Dudu para jogar no Atlético Mineiro também. Ainda tem isso. Também, e aí tem alguns casos interessantes, que ele mesmo já manifestou assim, uma certa indignação ao se deparar com a realidade do futebol, essas loucuras, né? Porque o negócio do cara é supermercado. E ele é um cara que enriqueceu. Né? Então essa pessoa tem capacidade, ele tem, de bom negociador, ele ficou milionário. Então o cara pensa assim, eu tenho tantos quilos de batata, vendeu tanto, vai vender a batata, vai dar um lucro e acabou. O jogador de futebol não, você tem aí Sim. Sabe, pode variar, é como você fazer investimentos arrojados, né? Você pode ganhar muito e perder muito. Porque você traz um jogador, de repente, como o Gabriel, pelo currículo, né? Achando que vai dar retorno, não está dando retorno nenhum. E de repente o Caio Jorge, que era reserva, está dando retorno. E pode ser que amanhã ele consiga mandar de volta para a Europa e dar um lucro financeiro. Lembrando que o Pedrinho soltou um áudio na época que o Caio Jorge era atacante, falando, eu preciso trazer atacante que faz gol. E o Caio Jorge está agora. O Caio Jorge devia ter falado, quer saber? Tchau, vou embora. E tem outra coisa. Tem que tomar cuidado, esses caras têm que tomar cuidado para não cair como o Fluminense fez, que ainda está pagando até agora, que é contratar jogador que não vai ter retorno, que não tem mercado. O Gabriel Barbosa não tem mercado. Né? Não tem mercado. Não vai vender. Ninguém vai lá agora no Cruzeiro e fala assim, eu quero o Gabriel por tanto. E aí o Pedrinho recupera alguma coisa. Não, o Gabriel vai cumprir o contrato dele, quando terminar, ou renova ou vai de graça para outro time. Como o Dudu aconteceu. O Dudu saiu porque estava tentando tumultuar, mas... Wagner, Cássio, exatamente. Eduardo do Botafogo. Exatamente. Jogadores que você tem que pôr na cabeça assim, eu vou contratar para fazer um bom time, mas eles não vão dar retorno financeiro para mim. O Fluminense está até hoje só eliminando. Né? Foi o Renato Augusto, Felipe Melo aposentou, Renato Augusto ainda não foi para nenhum lugar. Rescindiu. Rescindiu o contrato. Rescindiu o contrato, exatamente. Douglas Costa rescindiu, foi embora. Tem o Thiago Silva, que não vai para nenhum lugar. O Fábio não vai para nenhum lugar. Né? Tem vários outros jogadores lá. Ganso também comprando não vai para nenhum lugar. Então, esses times, o Fluminense não é SAF, mas quem é SAF e pensa de um modo empresarial, o cara tem que pensar, eu vou contratar jogador bom, mas que de repente eu possa vendê-lo para algum lugar, alguém se interessa para eu também recuperar alguma coisa. Então tem que tomar cuidado com isso, as SAFs. O Vasco tem essa 777 que já não deu nada certo, mas ainda tem jogador, por exemplo, Coutinho, não tem mercado. Coutinho, você não vai vender o Coutinho. Sim. Perfeito. Certo? Perfeito, você vai pagar muito por alguns anos, um salário altíssimo por alguns anos, vai chegar uma hora ou ele para ou ele vai de graça para outro lugar. Ele ainda é do Aston Villa, inclusive. Então, é do Aston Villa ainda. O Payet é o que aconteceu com o Payet também. O Payet chegou. Ó. E detalhe, o Botafogo até hoje não publicou o balanço. Pois é. Né? Já estamos em junho. Já estamos aí. Tal, exato. E o Textor até hoje não provou que o futebol é manipulado. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo na TV, mas, de novo, eu fico trocando figurinhas com vocês aqui no chat do YouTube. E mandem likes, hein, porque estamos com uma audiência como, Danilo? Brutal. Então já voltamos, não saia daí.
Vamos lá. Galera mandando mensagens aqui. Queremos likes, sim senhor, por favor. Mandem likes pra gente. E a galera mandando mensagens aqui, ó. O assunto pegou, hein? Pegou? Viva o Life. O Bahia Associação foi roubado sistematicamente. Foi do título brasileiro de 88 até a 3ª divisão. A SAF tornou o time competitivo no principal grupo do mundo e com perspectiva de crescimento. É aquela história, né? Quando você está no pré-sal, a possibilidade de você ter um investimento e melhorar existe. E eu não tiro a razão do torcedor. A questão do Bahia é o seguinte, é óbvio que para o Bahia está mais interessante assim do que estava antes, óbvio. Embora o Bahia já vinha passando na época do Belintani um processo de recuperação ali do clube, né? A questão é o seguinte, eu estou a entender que você faz parte de um grupo que vai tomar as decisões. Sim. Não adianta você espernear, gritar. Teve no Botafogo, fora fulano. Luiz Castro, fora Luiz Castro. Agora há pouco tempo, fora o Renato Paiva. O Rogério Ceni, fora o Rogério Ceni. Os caras não vão dar ouvido para você. A torcida não pinta mais nada. E você não adianta você ser sócio, votar, pedir. Não tem voto, tem nada. Você tem dono. Esse que é o ponto. O cara tem que entender que o time tem dono. O dono decide, ou os donos, né? E você não apita mais nada. Você vai lá, compra o teu ingresso e torce. É o máximo que você pode fazer. Xinga se quiser. Xinga se você quiser, mas você não vai ter poder nenhum de decisão, nem que você se organize e queira. Esse que é o ponto que o torcedor tem que entender. E se o dono decidir que vai ser de um determinado jeito, vai ser e acabou. É só esse o ponto. O Guilherme Sodré aqui fala, a SAF é a colonização do futebol. E se o Casares vender o meu São Paulo, espero que se resolva com as massas. Forte abraço de Pilar do Sul. Conhece essa, Tirone? Não conheço o Pilar do Sul. Mas tá aí a mensagem do Guilherme Sodré. Eu acho que tem uma diferença, assim. A gente sempre tem que lembrar da realidade dos times. Então, do Botafogo, a dívida, o fundo do poço que está. O Fortaleza e o Bahia, que eles batem no teto por estarem num lugar que o investimento não é igual a São Paulo, ao Rio de Janeiro. É diferente. Então, é uma questão econômica. Não é uma questão que a gente pode mudar isso. O Bahia e o Fortaleza, eles vão ter um limite. O patrocinador que paga Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, eles vão pagar menos porque no estado do Bahia, lá na Bahia, em Salvador, é menos, isso é uma questão econômica. Então eles fazem uma SAF para poder furar esse teto que eles têm. O Fortaleza, inclusive o Mauro falou do relatório do Grafietti, o Fortaleza já está acendendo a luz amarela, porque para tentar correr junto com o Palmeiras e Fortaleza, para tentar ficar na Libertadores, eles estão gastando mais do que eles podem produzir. E aí, obviamente, você chega numa SAF, vira uma SAF, você consegue competir um pouco mais. Agora, o São Paulo, que foi porque a gente começou essa discussão, não precisa e não deveria ir por esse caminho. O São Paulo tem exemplos do muro, literalmente muro com muro, né? Para quem não sabe, Palmeiras e São Paulo são muro a muro, para poder não precisar virar SAF. Você falou do Fortaleza. A gente volta na... Estamos de volta e o debate ficou quente aqui. Se você perdeu no YouTube, perdeu. E o like? Estar lá. Deem likes aí pra gente. O Casal estava falando. Não, eu ia falar do Fortaleza, que o Danilo citou. O Fortaleza esse ano ele não está bem. Né? Sim. Porque ele errou a mão. Errou a mão naquilo que eu estava falando do Fluminense e do Cruzeiro. O Fortaleza fez um time muito experiente, né? Mais envelhecido, com muitos jogadores com idade já mais avançada, que não vai ter retorno financeiro. Sim. E está na zona de rebaixamento. E vai jogar contra o Vélez oitavas da Libertadores. E foi eliminado pelo Retrô no Castelão da Copa do Brasil. Isso. Vamos supor que sobre só o Campeonato Brasileiro. Que a possibilidade é grande, porque o segundo jogo é lá, na Argentina. Vai ter que jogar o Campeonato Brasileiro para tentar fugir do rebaixamento, para tentar dar uma arrancada, para tentar, sei lá, pegar uma Sul-Americana ou fazer alguma coisa como já fez alguns anos atrás, subir. Mas ele não tem mais um time tão qualificado e jovem para fazer aquilo que o Vojvoda gosta de fazer. Um pressing, uma intensidade maior, que era a arma principal do Fortaleza. Todo mundo que ia jogar contra o Fortaleza lá corria risco de tomar 3-4. Hoje os caras vão lá e ganham do Fortaleza. Ganham do Fortaleza. E o Fortaleza sai e também tem dificuldade de ganhar. E não vai ter como vender jogador caro. Não tem lá jogadores que tá vários times interessados, como tinha o Caio Alexandre, né? Como tinha o Caio Alexandre que o Palmeiras queria, o Flamengo queria, o Bahia queria, acabou indo pro Bahia. Cauli também. E aí? Cauli foi pro Bahia. Fui pro Bahia. E aí? Esses caras, como que você vai fazer, como que você vai manter um esquema como o Marcelo Paz está fazendo, se você não tem como ganhar dinheiro com os jogadores que você
tem ali. Meu, quebra, qualquer time quebra. Hoje em dia, qualquer time quebra. Esse é um dos motivos, não é só a organização financeira e pagar a dívida que o Flamengo e o Palmeiras estão sossegados no cenário. Porque eles vendem. O Palmeiras vende. Sim, sim. O Palmeiras pegou uma fortuna em 2 caras. E ainda vendeu Luiz Guilherme, John. Sim. Né, teve Várias vendas menores. o zagueiro Vitor Reis. Então, e o Flamengo também vende. Por isso o Flamengo e o Palmeiras se mantêm em cima, não só pela renda, não só pelo status que tem, pela organização, mas também porque fica mantendo a saúde financeira lá em cima, porque vende. Quem não consegue vender vai ficar afundando no buraco, vai pro buraco. São Paulo tem essa questão. O Fortaleza, no relatório do Grafete, o que deu certo, aumento das receitas recorrentes, o que não funcionou, crescimento das dívidas, desempenho operacional, resultado líquido. No geral, segundo ano de desempenho fraco fora dos campos, seguiu operando em negativo, aumentou as dívidas, manteve política de investimentos, precisa estar atento ao caminho que está tomando. É o isso. Fortaleza que pouca gente percebe. É isso. Também já vive uma situação... Sim. Que é para ficar bem atento, porque é muito difícil você manter um time dessa região brigando de igual para igual. Claro. E tem um detalhe, a torcida do Fortaleza parou de ir no jogo, né? O estádio está sempre vazio. O Marcelo Paz gravou um vídeo outro dia e falou também sobre isso. A torcida não está vindo mais. O torcedor, às vezes, assim, todo mundo quer ser time grande. Gente, não tem 30 times grandes no país, 20 times grandes no país. O Fortaleza nunca foi um time grande nacionalmente, foi um time grande no Ceará. Sim. E no Nordeste em alguns momentos. E outros não, que já andou muito tempo na terceira divisão. Então o cara experimentou o gostinho de desafiar os mais fortes times do país. Frequentar a competição internacional. E aí o torcedor quer que continue, mas ele tem que entender o seguinte, se ele não apoiar, se ele não continuar comparecendo, não vai rolar, cara. É isso. Ele vai ter que ajudar, porque o esforço que ele tem que fazer é muito grande. A falta desse entendimento do torcedor, tá ruim, eu não vou. Que é o típico do brasileiro. O brasileiro é assim, tá ruim, eu não vou, eu gosto de ganhar. Isso. Não estou ganhando, eu não vou. Aí vai